Nosso trabalho está dividido em 3 partes. Nós vamos comentar a respeito desta primeira parte, que é a questão do falar em público, mas como falar em público sem desencarnar de medo. Depois nós vamos apresentar uma parte mais técnica de como fazer uma palestra. E vamos falar também sobre a responsabilidade ao falar. Então vão ser 3 conjuntos. E ao final, vamos fazer o trabalho em grupo, e aí os grupos vão apresentar aqui na frente temas que nós vamos selecionar deste livro aqui, Anotações Espíritas. Depois a gente vai comentar. Bom, eu quero também dizer para vocês o seguinte: toda vez que vocês quiserem espontaneamente aplaudir, vocês podem fazê-lo. Porque a gente vai estar aplaudindo os autores aqui citados, tá bem? A participação de vocês e tudo mais. Quem já sentiu assim um certo tremor na perna, parece que vai bambear até a ponto da gente dar uma queda. Também já aconteceu. Já sentiram um suor frio na mão? Já sentiu assim o suor escorrendo, a gente vai ficando azul de vermelho? Aconteceu com vocês? Então vocês podem ficar absolutamente serenos, tranquilos, porque isso é perfeitamente normal. Sejam bem-vindos ao elenco das pessoas normais. Já diziam os grandes palestrantes, experientes, apresentadores de rádio e de TV. Eu me lembro de um que ele cunhou aquela expressão tão interessante, pimba na gorduchinha. Como é que era o nome dele mesmo? Osmar Santos, né? Osmar Santos. E ele sempre dizia que ao fazer uma narrativa de uma partida de futebol, ao apresentar um programa na rádio, o coração dele quase que saía pela boca fora. Porque ele ia passar emoção. Roberto Carlos, já ouviram falar? Quando vai cantar não só emoções, ele também sente o coração bater de maneira diferente. Já ouviram falar naquela Montenegro? Naquela atriz reconhecidíssima, não é? Maravilhosa. Ela diz que toda vez que vai entrar no palco também sente um certo tremor. Por que que isso acontece? Porque nós estamos vivos. Se nós não estivéssemos vivos, talvez não acontecesse. Mas como nós estamos vivos, é perfeitamente natural que o coração pulse, dê uma acelerada, que a gente sinta-se um pouquinho de tremor, um pouquinho de insegurança. Isso faz parte, é natural, ok? Então é natural que a gente tenha um pouquinho de medo. E é o que a gente vai ver agora aqui. Como falar em público sem desencarnar de medo. A nossa pauta é essa daqui, olha. O que é o medo, de onde ele vem? Como se manifesta o medo? Quais são os efeitos do medo? E o que é mais importante, como superar o medo, a inibição e o nervosismo ao falar em público. Ok? Quem tem medo aqui? Ok. Do que normalmente nós temos medo? Será que tem medo de falar? Né? Quem tem medo? Sim, senhor. Ah, causa um medo danado, né? Pois não. Medo de errar. Que mais? Medo de não agradar os outros. Medo de violência. Medo da doença. Ouviram? Medo de esquecer o que eu tenho para falar. Do tal branco, não é? Ou rosa. Levantou a mão, quer falar? É melhor falar. Tem medo de barata. Ah, finalmente é uma mulher corajosa para dizer que tem medo de barata, né? Nós homens não temos medo de barata, não, né? Parece que não, né? Olha só, foi feita, sim senhor, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há algum tempo sobre essa questão do medo. Do que as pessoas tinham medo? Se chegou à conclusão de que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Oh, está surpreendendo? Ah, a voz da sabedoria aqui. Né? Morrer é o destino de todos nós, ninguém escapa.
Enquanto vivos organicamente, nós vamos também perecer organicamente, embora o espírito permaneça imortal. Porque vivi, vivo, viverei. Nós somos imortais. Tá certo? Mas o nosso corpo perece. E a gente vai sair desta passagem aqui pela despedida da morte, entrando na verdadeira vida. Não há como fugir disso, não é? Meu papaizinho partiu no dia 13 de julho agora. Faz 12, né? 14 dias, hoje é dia 27. Há 14 dias, não é? Tudo tem o seu momento. Nos 88 anos ele foi. E a gente sente, não é? Mas essa pesquisa revelou que se tem mais medo de falar em público. Nós espíritas não temos esse medo, né? Por que que a gente tem esse medo? Afinal de contas, o que é o medo? O que é o medo? Vamos ler a definição. É interessante. Os medos fazem parte da nossa natureza. São mecanismos que preservam a vida. Se não tivéssemos medo, seríamos como suicidas em potencial. Conforme esclarece Lucas, Possato em seu livro Medo, Sofrimento e Pânico, aprenda a lidar com essas emoções. O senhor está vendo como a espontaneidade é tão gostosa, né? É. Que voz bonita, não é? Muito bem. Olha, o que a gente logo vê no início aqui? A palavra medo está no quê? A palavra medo está no quê aqui? No singular ou no plural? No plural. Os medos. Aqui é proposital. Porque normalmente nós não temos só um medo, ou um tipo de medo. Nós já temos vários medos que vêm um atrás do outro, né? É uma beleza. Mas pelo que o nosso amigo, como é que é seu nome? Volney, o senhor Volney leu, os medos fazem parte da nossa natureza. Se fazem parte da nossa natureza, os medos são o quê? Normais. São naturais. Fazem parte da natureza. Se é da nossa natureza, está onde? Em nós, dentro de nós. Então, os medos fazem parte da natureza, os medos estão dentro de nós. São mecanismos que preservam a vida. Pelo próprio instinto de conservação, nós temos medo. O que acontece com a criança? A criança tem medo de altura? Até que ela aprenda o conceito do risco de morte que a altura pode provocar diante de uma queda. Enquanto ela não tem essa noção, ela não tem medo. A criança tem medo de colocar o dedo na tomada? Até que leve o primeiro choque. Depois ela não vai botar mais o dedinho lá. Por quê? Tem uma questão de instinto de preservação. O medo é uma forma da gente preservar a vida. Todos nós temos medo. E o medo é natural, porque vem de dentro de nós. Se nós não tivéssemos medos, nós seríamos como suicidas em potencial. Colocaríamos a nossa vida em risco de morte o tempo todo. Por isso a preservação. E isso quem diz é essa psicóloga. A Possato, nesse livro de título bem curioso, né? Medos, Fobias e Pânico. Aprenda a lidar com essas emoções. Ora, a questão é o medo. O que ele faz conosco e o que nós fazemos com ele. Se o medo é natural, a gente vai ver que o medo não vem de fora. Ele vem de dentro. Ele pode ser estimulado pelo exterior. Mas quem alimenta o medo somos nós mesmos. E a gente já vai pegando uma dica. Se o medo está dentro de nós, para nós trabalharmos o medo, é necessário fazer o quê? Só pensem, por favor. Como é que o medo se manifesta? Aqui nós temos psicólogos? Temos. Mais de uma, né? Tem pedagogos, tem educadores. Nós temos o pessoal de diversas áreas. Pessoal da área de saúde. Timidez é uma forma de manifestação do medo. O que é a timidez? Quem pode ler bem alto para nós, por favor? Timidez ou acanhamento é uma das manifestações decorrentes do medo de se expor.
Trata-se de ocorrência mais comum do que poderíamos imaginar à primeira vista. Isso. Alguém do fundo aí pode comentar, por favor? Espontaneamente? Espontaneamente, não. O que a gente faz quando lê um texto? Isso reflete sobre ele. A gente lê o texto degustando cada palavra, cada vocábulo. A timidez. Timidez. Ou acanhamento. Então aqui já tem o que? Uma sinonímia. Timidez ou acanhamento. A pessoa tímida faz o quê? Ela gosta de aparecer? Não, ela gosta de desaparecer, não é? Ela não gosta de se mostrar, porque ela tem medo da exposição, de estar diante dos outros. Por quê? Por que ela tem medo disso? Por que o medo de se expor? O tímido procura fazer o quê? Se isolar. Viver no mundo dele. Não incomodar a ninguém e pedir, pelo amor de Deus, que ninguém o incomode. Ele quer viver o mundo dele. E ele então se torna, por vezes, um recluso. O tímido, ele pode se isolar. E a timidez pode prejudicar a sua manifestação natural na relação com o próximo. Quem é tímido aqui? Fica mais fácil, né? Agora está estimulando a timidez, não? É. Vocês me acham tímido? Sim ou não? Aparência sim? É. Aparência é só calmo, né? Por dentro não sabe como tá. Essa cor rosa aqui, embora muito macho, faz o quê? Revela um pouco da timidez que eu tenho. Me manifesto timidamente pela minha cor, não tem como. Eu sou homem literalmente de cor, não é isso? Eu não consegui controlar isso desde quando eu sou criança, né? Eu ficava vermelho, rosa, para tudo quanto é jeito. E eu, quando ia falar em público, ficava mais ainda. Hoje eu continuo ficando, mas não deixei de falar em público. Então, a questão do medo com relação à timidez é não impedir que nós façamos o que é necessário fazer. É um pouco tímido, pode ter essa característica. Qual é o contrário de tímido? Extrovertido, né? A pessoa que fala muito, que se expõe muito, não é tímida, não é? Às vezes, os psicólogos, quando vão estudar isso profundamente, vão ver que atrás desta falação toda, a pessoa pode estar tentando se esconder, não é? Que é uma forma também de se preservar. Eu já vou logo mostrar o que eu sou, ou fingir o que eu sou, para a pessoa não ficar me julgando ou entrando na minha intimidade, porque isso me incomoda. Eu não quero me expor, então eu logo me revelo, entre aspas. Então a timidez é algo que é muito comum. De certa forma, nós todos temos um pouco de timidez. Mas a timidez não pode nos dominar a ponto de nos impedir. Mas é uma forma de manifestação do medo. A timidez. Outra maneira, insegurança. A pessoa pode manifestar o seu medo pela insegurança. Muito bem. Toda vez que a gente cita uma fonte do que nós estamos falando, é importante citar a fonte. De onde é que vem essa informação? A parábola dos talentos está narrada por Mateus, no Evangelho, tomando as palavras de Jesus, mas Mateus narrando, ele escreveu, ok? Só que não está no capítulo 26. Qual é o capítulo? A gente não sabe qual é o capítulo. Alguém tem acesso à internet aí? Pode buscar, por favor? Tá confirmando. Olha que beleza, está em Lucas também. Aqui nós estamos citando Mateus, vai lá, é o 25, versículos 14 a 30. Quantos talentos são narrados aí por Mateus e Lucas? Quantos talentos no total? Quantos eram? 5, 3, 2, 1. Não estou entendendo nada. Quantos talentos ao total? Tá vendo? Colocou em dúvida. 5, mais 2, mais 1.
Como é que é essa história da parábola dos talentos? Era um senhor que possuía umas terras, possuía umas propriedades, e ele ia fazer uma viagem. Quando a gente for contar uma história, uma parábola, a gente traz para os dias de hoje. Conta como está no Evangelho, mas já vai interpretando para que nós possamos entender. Era um senhor muito rico, tinha propriedades, tinha uma fazenda, tinha suas terras, e ele precisava fazer uma viagem. Ia viajar durante um tempo. Então ele chama 3 dos seus funcionários e atribui a cada um deles responsabilidades, os talentos. Ele chama aquele que era o mais competente, no qual ele mais confiava, e lhe entrega 5 talentos. O que são talentos mesmo? Responsabilidade? Uma moeda? Habilidade? Compromisso? Dons? Talentos são os recursos, as possibilidades, as ferramentas, os instrumentos que nós temos à mão para fazer alguma coisa. Então ele chama aquele que era mais competente e lhe dá 5 talentos. Você tem 5 responsabilidades. Chamou o segundo mais responsável, lhe deu 2 talentos. Chamou aquele que era o menos preparado dentre os 3 e lhe deu 1 talento. A gente logo aprende uma coisa importantíssima nessa parábola, que a distribuição das responsabilidades é proporcional à competência. Deus jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos. Então, todos nós damos conta da nossa carga. Por mais pesada que ela possa ser, por mais difícil, nós conseguimos vencê-la, nós conseguimos superá-la. E aí então, passou-se esse tempo, o Senhor voltou. Era um Senhor firme, um Senhor severo. E ele então vai fazer o quê? Pedir contas. Prestação de contas. Ora, a gente aprende, todos nós precisamos prestar contas na vida. Mais cedo ou mais tarde. Vocês continuam me ouvindo bem? Mais cedo ou mais tarde. Não é? Então, o que acontece? O Senhor chamou o que havia recebido 5 talentos. O que ele fez? Este servidor, funcionário, quantos talentos devolveu ao Senhor? 10. Não só lhe dou os 5, meu Senhor, como também lhe dou mais 5. Chamou o segundo, que havia recebido 2, da mesma maneira. Esse que havia recebido 2 não só lhe devolve 2, como devolve-lhe mais 2. Havia duplicado os talentos. Por quê? Colocou para render, para produzir. Fez alguma coisa de útil com os recursos à sua mão. E chamou então aquele terceiro, que era o menos competente dentre os 3, que havia recebido 1 talento. Quando o chamou, este fez o quê? Devolveu ao Senhor apenas o mesmo talento. Porque ele fez o quê? Enterrou, escondeu o talento. Por conta do medo manifestado pela insegurança. Ele sabia que o Senhor era severo, então ele fugiu da raia. Ele se afastou. Ele se acovardou. Então, enterrou o talento. Será que nós estamos enterrando as nossas possibilidades? Reflexão. Tem que tocar a reflexão, despertar a mente, a consciência. E outro ponto, deve tocar o sentimento, o coração. Eu preciso ser consolado. A palestra espírita serve para consolar. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Capítulo 6, versículo 5. Não, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Confere? E aí nós temos mais o quê? Instruí-vos. Aqui está o segundo mandamento. Então, consolar, tocar o coração, amar. E instruir,
Tocar a mente, esclarecer. A gente vai refletindo, vai se esclarecendo, vai tocando o sentimento para levar à transformação. Todos nós temos talentos e não podemos ter a insegurança de enterrar os nossos talentos. Se nós formos convidados para fazer uma palestra, alguma coisa, o que a gente vai e faz? Foge, não é? Não, pelo contrário. A gente aceita o desafio, mas se prepara adequadamente, conforme a gente vai ver aqui. No tempo certo, ok? Então é importante aproveitar isso. Essa é a parábola do talento. Aquele indivíduo, por medo, pela insegurança, enterrou o talento. Não aproveitou a oportunidade. E quando é que nós temos que prestar contas? Quando? Na virada do túmulo. Gostei dessa expressão. Quando a gente for lá para 7 palmos debaixo da terra, nós vamos ter que prestar contas. Jovem, é só nesse momento? Quando é que a gente presta contas? Diariamente, o tempo todo. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Outra forma de manifestação do medo, ansiedade. Além da timidez, da insegurança, a ansiedade. Quem se acha ansioso aqui? Muito bem. 39,7% do público é ansioso. E praticamente o restante é verdadeiro. Ansiedade. Quem pode ler bem alto para nós? A dificuldade que sentimos quando desejamos nos comunicar é a ansiedade para falar em público. Geralmente ficamos ansiosos, agitados, nervosos, tensos e até podemos entrar em pânico. Gaguejamos, trememos, ficamos ruborizados quando imaginamos ser observados e avaliados pelos outros. Alguém se identificou aí? Não. Algumas pessoas, né? A gente se identifica num ponto lá ou outro. Agora, por que acontece a ansiedade? Quando a gente lê um texto, a gente vai degustando o texto e sentindo todo o seu significado. No Espiritismo, a leitura não é como a gente lê um jornal diário ou uma revista semanal. Não é como assiste esses programas aí de informação meramente, né? Que vão descartáveis rapidinho. A leitura espírita, ela é uma leitura que apreende o conteúdo, busca o significado, porque o Espiritismo, interpretando o Evangelho, faz com que nós consigamos tirar da letra o espírito, do texto o contexto e da palavra o conceito, o significado. Então, por que a ansiedade? Ficar ansioso. A gente se preocupa, se ocupa antes. O ideal é que nós nos ocupemos com o que nós estamos fazendo. Não é nem com o que passou que nos leva provavelmente a um estado de não fiz, não dei conta, e a gente fica naquele processo nostálgico, não é? De uma saudade, que é uma tristeza, uma melancolia, pode levar a outro ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas também não é aquela questão do futuro que ainda não aconteceu e eu não sei se eu vou dar conta. E eu então fico ansioso antes que as coisas aconteçam. O ideal é nós vivermos o presente, tomando as experiências do passado e nos preparando adequadamente para viver o futuro. Ok? Mas ali está a chave. Por que ansiedade? Quando imaginamos ser observados e avaliados pelos outros. Quando é que o orador é observado pelo seu público? Todo momento. Desde o instante que eu cheguei aqui, vocês estão me observando. Estão vendo assim esta beleza toda, não é? E esta evolução espiritual com tanta humildade. A gente é observado o tempo todo, é natural, porque você está diante do público, você está à frente do público, a senhora concorda?
Que gracinha, muito bem, seja bem-vinda. Se a gente está diante do público, as pessoas vão olhar a gente. É mais natural. Por isso que é importantíssima a postura do palestrante. A nossa postura conta muito mais do que as nossas palavras. A maneira pela qual a gente se comporta conta muito mais do que o conteúdo que nós estamos compartilhando. Isso é fundamental. Ok? Então nós vamos ser observados e avaliados. As pessoas estão nos avaliando. Quando a gente fala a palavra avaliação, a gente fica com o quê? Com medo, não é? Avaliação lembra logo que coisa? Uma prova, uma coisa assim ruim, parece que a gente não está preparado. Mas, no fundo, nós somos avaliados o tempo todo, isso faz parte. A ansiedade é algo que nos deixa assim agitados, tensos, nervosos, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros estão pensando de nós, muito mais do que a gente poderia estar de fato fazendo. A gente fica muito mais pensando se vai dar certo ou dar errado, se a gente vai dar conta ou não vai dar conta, e aí nos precipitamos com os sentimentos, com as emoções em desalinho, entramos talvez até numa espécie de desespero, e pela ansiedade a gente pode chegar, que é uma manifestação do medo, a esse outro estado de manifestação do medo que é o estresse. Geralmente a gente não associa o estresse ao medo, não é? Mas é uma forma. Então, essa questão de nós termos um ponto de cuidado com o que nós temos ao falar. Às vezes você está, por exemplo, chupando um chiclete, tem que ser antes, não é? A não ser que você esteja entre jovens, como jovens você é, nós somos, né? Mas um pouquinho há mais tempo, enfim, no meu caso, não é? No nosso caso, né? Assim, a gente vai levando isso. Mas o estresse é quando a pessoa já não dá mais conta. É quando chegou num limite. É quando a pessoa percebe que ela vai ter que parar. Não dá mais. O estresse é uma manifestação do organismo para dizer basta. E aí se manifesta através de uma enfermidade, de uma doença. A fragilidade que a gente tem, por exemplo, eu tenho uma fragilidade aqui na coluna, que chama-se... não tive hernia disso não, mas tive uma coisa que vai daqui até a ponta do dedão. Como é que é? Quem tem o nervo ciático aqui, por favor? Todo mundo tem esse nervo ciático. Quem já teve dor do ciático, quem é colunável, aí vem os com hernia de disco, uma beleza. Então é uma maravilha. A questão do estresse vai se manifestar numa fragilidade orgânica que nós temos. Pode afetar a garganta, pode afetar os olhos, pode afetar a cabeça, a coluna, né? O estômago, o intestino, enfim. A gente vai ficar meio desorganizado, desarranjado, porque saímos do estado de saúde, de harmonia. O que é a saúde? É a homeostase, é o estado de equilíbrio, não só orgânico, mas você tem o psíquico, o emocional também. E o estresse bate, precisa dar uma pausa. O corpo precisa se recuperar. Então a enfermidade não é algo ruim, não. O microfone ele fica assim, é um efeito natural, né? Que beleza. Olha, agora sim, ele melhorou, né? É espontâneo. Tá ótimo. Agora, olha aqui, já perdeu a timidez do microfone, que beleza. Tá solto e livre. Então, é um fenômeno de efeito físico, viu? Literalmente. Qual foi a última palavra mesmo que eu falei? Gostei dessa. Então, veja lá, o corpo pede uma pausa. É preciso dar um descanso. A doença em si, então, não é um mal. O alerta, a enfermidade é uma oportunidade. Emmanuel diz que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Precisa repetir? Não? Alguém quer vir aqui à frente e falar a frase, por favor? Pode vir. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Emmanuel, no livro Material de Construção.
Como é gostoso. Ótimo, ótimo. Veja só, Emmanuel falando isso, exatamente a realidade. Porque às vezes a gente tem aquela dificuldade, bateu a dor, eu vou sofrer, não sei o que tem, mas leva a gente à reflexão. Então a questão do estresse é um ponto como se fosse uma gota d'água. Sabe o dique? Não tem? Não tem assim aquela barreira? Como é que fala? Hã? A contenção, a barragem. Tem a barragem e aí você tem aquela gotinha d'água, né, que ela vai destrói tudo. Então o estresse é assim, é aquela gota d'água. Chegou no limite, no ponto, é preciso parar. Como é que nós identificamos se estamos estressados ou não? Se a gente está chegando naquele ponto ou não? Começando a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo os nossos limites, não querendo fazer mais do que a gente dá conta. Ainda bem que isso não acontece com os espíritas, né? Não tem espírito estressado. O estresse vem por isso, a ansiedade vem por isso, eu não vou dar conta de fazer. Tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu sou só um. E a gente começa a centralizar tudo para nós, não é? Fica difícil, porque temos uma certa dificuldade em trabalhar em equipe. Então, o estresse é aquela gota d'água. Vai precisar parar. Se a gente não sabe modular o ritmo naturalmente, a vida vai nos forçar a dar uma pausa. Essa pausa pode ser breve ou mais longa, a depender da necessidade de cada um de nós. Ok? Então, manifestações do medo: timidez, insegurança, ansiedade, estresse. E o último, que é uma espécie de fundo do poço. Como é que é isso? Pânico, medo. Pânico é um estado do medo, um pouco mais acelerado. Fobia também é manifestação do medo. É uma das formas da gente denominar. Mas isso aqui é um fundo do poço. Mas o pessoal mais de trás aí, quem gostaria de ler, por favor? Depressão, encontrada nas mais diversas culturas. A depressão é uma ocorrência comum do mundo contemporâneo. Indubitavelmente, configura-se como um dos grandes problemas humanos na atualidade. A depressão é uma doença da atualidade, a gente pode dizer? É ou não é? Por favor, quero ouvir bem alto. A depressão é uma doença da atualidade ou não é? Não. Não é. Jesus já tratava da depressão na época dele. Então, se a gente entender que há 2000 anos não é bem atualidade, não é? No Evangelho fala-se da depressão. Com que palavra? Melancolia. Hã? Então não é atual. Na verdade, Jesus tratava da depressão, tratava da obsessão, caminhava tudo. Porque a depressão é uma questão física ou espiritual? Então por que eu preciso tomar remédio? Porque dói. Você pode ter depressão orgânica, uma depressão que é de fundo hereditário, que é então genética. Aí você precisa tomar medicamentos. Mas a genética, a hereditariedade, tem o seu fulcro o quê? Na espiritualidade. A gente sabe disso através das obras de André Luiz. Então é importante a gente estudar o espiritismo e ir aprofundando, porque tem muitas informações valiosíssimas. Então a pessoa chega, a depressão é uma espécie de abandono de si mesmo. A pessoa já não tem mais vontade de viver, não tem mais interesse, ela vai se desanimando gradativamente. Há espíritas deprimidos? Há espíritas dirigentes deprimidos? É verdade, gente, é. A gente se reconhece de vez em quando deprimido. Eu me lembro uma vez um colega falando, eu estava num estado de depressão tamanho que eu não tinha vontade de arrumar minha cama. Parece coisa pequena, né? Mas a primeira coisa que a gente faz ao sair da cama é o quê? Deveria ser, né? Sempre arrumar a cama e tudo. A gente já não brinca mais. Os meus filhos, chegou um momento seguinte, cada um no seu quarto, eu olhava todo dia lá reclamando, tem que arrumar a cama, arrumar tudo e tal, tal, tal. Chegou um momento que eu falei, o quarto é de vocês, vocês escondem no quarto.
né? Mas depois eles passaram a arrumar a cama no jeito deles, no ritmo deles, porque é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós entramos em ansiedade, em estresse, e chegamos à depressão, porque a gente às vezes quer fazer tudo, seja bem-vinda, no nosso ritmo. E ainda mais quer que as pessoas caminhem no nosso ritmo. Cada um tem o seu ritmo. E a gente precisa respeitar o ritmo do outro. Nós temos que andar mais no sentido da bússola, nem tanto do relógio. Mais no sentido da trilha, nem tanto do trilho. E isso não são palavras feitas. Tem conteúdo no que a gente está dizendo. Sei que aqui tem as câmeras e tal, o pessoal quando está em TV e tudo mostra aquelas plaquinhas, né? Aplausos, palmas e tal, né? Fica bem à vontade, bem espontâneo. Então a gente vê que a depressão, nós estamos falando de um assunto sério, mas de uma maneira leve, não é? Porque o Espiritismo trata dos assuntos assim. Os assuntos graves, mas a gente não precisa estar mal-humorado. A palestra, ela não precisa ser cansativa em nenhum momento. A palestra, ela tem que ser informativa, consoladora e edificadora. Tem que ser transformadora. Por isso a palestra pública é o cartão de visita da Casa Espírita. Quem adentra daquela calçada para cá já dá de cara no salão de palestra. A palestra pública, então, é o cartão de visita. Por isso é importante nós nos prepararmos adequadamente para compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E tratarmos com amor, com acolhimento. Muitas pessoas que estarão nos ouvindo poderão estar deprimidas. Poderão ser ansiosas ou estar ansiosas. Poderão estar vivendo medos, problemas, que a gente não se dá conta ou não faz ideia. E precisam ser, então, acolhidas. Então nós temos aqui 5 tipos de manifestação de medos, colocados numa sequência didática, e tem muito a ver uma coisa com a outra. Às vezes uma coisa leva a outra. Quais são, então, as manifestações do medo? Timidez, insegurança, ansiedade, estresse e depressão, ok? Depressão melhorou aí? Bom, ok. Agora, o que mais interessa para todos nós, porque a gente está falando dessas questões aqui, parece que é só problema, não é? Como superar o medo? A inibição, o nervosismo, que às vezes pode chegar até num pânico e tudo mais. Então, como é que eu vou superar o medo? Quem está com como falar em público aí? Ismênia? É você? Vem aqui à frente, por favor. Esse livro aqui, que dá origem ao seminário, deu origem a um workshop, enfim, a um DVD, ele tem uma parte aqui que eu vou pedir para a Ismênia fazer a leitura. Ah, muito obrigado. A Ismênia vai fazer a leitura para a gente ver uma coisa aqui que é fundamental. Quando nós precisamos de ajuda, o que a gente faz? Pede ajuda. Isso é claro para todo mundo? Por que de vez em quando a gente precisa de ajuda e não pede, então? Eu estou falando para mim. Às vezes a gente se sente super-homem ou Mulher Maravilha. A gente parece que quer resolver todos os problemas do mundo, né, Ismênia? E a gente não dá conta. Então, precisou de ajuda? Peça ajuda. Busque ajuda. Esse é o primeiro elemento para a gente começar a resolver o problema. Se você tem um problema, você precisa saber que tem um problema. Se eu estou doente, eu preciso me reconhecer doente para fazer o quê? O tratamento adequado. Ok? Então eu preciso reconhecer isso. E eu queria aqui que a Ismênia fizesse uma leitura de um trecho que está exatamente aqui, por favor. Enquanto ela vai lendo para ela, outra dica que é importantíssima. Toda vez que nós formos apresentar um assunto, é preciso ler antes, estudar antes, conhecer o assunto. Então ela vai fazer uma leitura de um texto breve em voz alta para nós. Primeiro ponto para a gente ler um texto em voz alta para o público, é importante que a gente faça a leitura do texto primeiro para nós. Então ela vai ler silenciosamente várias vezes enquanto a gente conversa. Por quê? Porque ela está sendo esperta. Antes de apresentar o texto ao público, eu preciso conhecer esse texto. Eu tenho que saber as palavras que ali estão,
Se tem alguma palavra que é difícil que eu não sei, eu vou buscar no dicionário. Se tem uma palavra que eu não sei pronunciar, eu vou buscar qual é a pronúncia exata daquela palavra. Por exemplo, não é mister, é mister. Não é isso? Tem outras palavras que a gente acentua quando ela é muda. Já viram isso? Dê um exemplo aí. É difícil dar um exemplo, né? Aí é relativo, né? Você pode tal. Mas tem uma... Rubrica, por exemplo. É rubrica mesmo, não é rúbrica. O correto é rubrica. É inexorável. Não é inexorável, é inexorável. Ah, como é que a gente sabe disso, Campete? A gente vai ter que ir buscando, vai ter que ir estudando, vai ter que ir aprendendo, né? Você vai estudando o idioma e tudo mais. É importante. Porque senão a gente fala uma palavra que não é bem aquela. Não é? Eu estou tentando buscar uma que tenha, a gente costuma... estagna. Sabe o que é estagnar? Parar. Né? Parar. Estagnou, parou. Não é isso? Agora a gente diz estagna. Ué, como é que você escreve estagna? O G é mudo, gente. Então é estagna. Olha que coisa esquisita. Mas é o correto. Então a gente, antes de fazer uma leitura, vamos buscar direitinho para ver, verificar as pausas, o que é adequado. E aqui nós já vamos passar um primeiro exercício que a Ismênia vai ler para nós, por favor. Leitura em voz alta. Ler em voz alta é excelente exercício para aperfeiçoar a dicção, entonação, ritmo e projeção vocal. Por isso, aproveite todas as oportunidades para a leitura oral. Coloque-se diante de um espelho e, acompanhado de um texto, faça a leitura de pequeno trecho em voz alta, várias vezes e de formas diferentes. Exagere na pronúncia das palavras, sílaba a sílaba. Observe a sua postura, acompanhe a respiração. Repita o procedimento, aumentando gradativamente o grau de dificuldade com textos mais longos e complexos. Após uma semana de treinamento diário, você perceberá nítida diferença em sua qualidade vocal. Os outros também. Então é importante a gente ler em voz alta, fazer o exercício de leitura. Leia em voz alta, treine a sua dicção. Nós vamos fazer aqui alguns exercícios numa outra parte. É importante a gente fazer isso. Reconheceu uma dificuldade, então, identificou, vamos buscar ajuda. Vamos buscar resolver esse desafio. Como é que a gente consegue superar, então? Primeiro ponto para superar o medo, o nervosismo, a inibição, é a gente se conhecer. Como o conhecimento não é um projeto, mas é um processo, ou seja, ele vai a longo prazo, né? Leva a vida inteira e olhe lá, às vezes várias existências para a gente se conhecer. Quem é que se conhece aqui? Venha à frente e se reconheça de público, por favor. Primeiramente, conhecimento de si mesmo. Quem pode ler bem alto para nós? O autoconhecimento possibilitará identificar os pontos que precisamos aprimorar, com dedicação e persistência, e também aqueles em que já temos um pouco mais de desenvoltura. Concorda? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente identifica o que precisa ser melhorado. E também reconhece as potencialidades. Eu sei quem eu sou, estou me esforçando por saber. Eu estou procurando me conhecer, eu reconheço as minhas limitações, dificuldades, os meus problemas, os limites que eu tenho. Isso é extremamente importante. Por quê? Para eu saber até onde eu vou e onde eu devo parar. Eu vou me reconhecendo, eu vou me conhecendo. Para isso eu tenho que fazer uma viagem para dentro de mim mesmo. O Espiritismo enseja isso para nós. Não tem a questão 919 de O Livro dos Espíritos? Como é que é a pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade? Vou para lá, você me acompanha com a câmera, por favor. Venha comigo. Parece aqueles programas, né, da tarde, assim, que você vai vendo tudo. Como é que é a pergunta do Livro dos Espíritos? 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de vencer as suas más inclinações? Olha que pergunta
genial de Allan Kardec? Isso aqui causaria inveja aos mais modernos administradores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de domar as suas más inclinações? Veja, aí no livro a gente explora cada um desses significados. Qual é o meio? Kardec está perguntando sobre o método. Qual é o método mais eficaz? Ou seja, que leve a resultado. Ele está falando de prática, não está falando de teoria. Que tem o homem. Quem é o homem? Somos todos nós aqui. Quando? Nesta vida, ou seja, agora, para domar as suas más inclinações. Quem não tem más inclinações aqui? Todos nós temos. Então, ele quer saber qual é o meio prático, afinal de contas. Eficaz, mais eficaz. Aí o Espírito da Verdade responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec fica satisfeito com a resposta? Não. Por que ele não fica? Aí ele fala, isso aí todo mundo sabe. Que há necessidade do autoconhecimento, todo mundo sabe. A questão é como fazer isso. Aí ele vai na 919A e pergunta como. O Espírito da Verdade, que é muito educado, não perguntou para ele. Meu amigo, então por que você já não perguntou logo como? Você perguntou qual, eu respondi. Qual é? Conhece a ti mesmo. Agora o como, aí quem responde? Santo Agostinho, canonizado pela Igreja Católica, não é isso? O que ele fala ali? Fazer como eu fazia. Olha só, é autoridade moral, né? Todo dia, à noitinha, passava em revista o que tinha feito ao longo do dia. E aí no dia seguinte ele reforçava o que era positivo, bom, e procurava se corrigir no que era ainda imperfeito. Foi assim que dia após dia ele passou a se conhecer. Está aí a receita do autoconhecimento. Tão natural, tão simples. Só falta a gente fazer. Só praticar isso aí. E aí, Kardec, na sua genialidade, ele completa a resposta e dá ali uma explicação, colocando um verdadeiro tratado sociológico, né, humanista, de como a gente tem que estabelecer relação conosco mesmo, com Deus, nosso Pai e com o nosso próximo. É uma coisa impressionante nessa questão. 919A na sua resposta, nos seus comentários. Então vale a pena a gente ver. Ali nós temos uma necessidade de nos conhecermos. O palestrante precisa se conhecer. O tempo todo nós devemos estar buscando a nós mesmos. Quem sou eu? Outro dia eu cheguei numa colega de trabalho, à época eu estava chefe de uma unidade e ela me chamou. E ela disse assim, eu tenho uma coisa muito séria para lhe falar. Eu falei, tudo bem, o chefe serve para isso, né? Para resolver coisas sérias. Senão, não teria razão do chefe. E a palavra chefe já é uma palavra muito elegante, né? É chefe, não gosto do meu chefe, né? A própria palavra já causa um distanciamento. Mas aquele que está responsável pela atividade, estava lá responsável pela unidade, ela falou, sentou-se assim à minha frente, eu estava na minha mesa, né, de chefe, aquela coisa, e eu só ouvindo ela falando. E ela foi falando umas coisas, mas foi falando umas coisas de uma pessoa que era de tal jeito, que a pessoa fazia isso, fazia aquilo, que de certa maneira maltratava os outros, não tinha respeito para com os outros, era uma pessoa que centralizava, era um cara autoritário. Eu falei, nossa senhora, olha, só entre nós aqui, já que eu estou chefe, você me diz o nome desse indivíduo, porque na posição de chefe eu vou querer acertar as contas com ele. Aí ela olhou para mim assim, essa pessoa é você. Isso aconteceu há uns 20 anos. Porque eu sou jovem, era mais jovem, continuo jovem há mais tempo. E outro dia um professor, já nos seus 80 anos, hoje ele tem 90 e poucos. Aí ele chegou assim perto de mim e falou, você conhece o Geraldo Campetti? Aí eu olhei para ele, do jeito que ele falou sério comigo, brincando na verdade, e eu falei brincando sério com ele. Até hoje estou tentando conhecer. O autoconhecimento é uma viagem para dentro de nós mesmos. Estamos aplaudindo aqui aquela minha amiga, que eu não fiquei inimigo dela nunca, né? Vamos nos falar depois de alguns anos, mas nada disso. Ela merece.
E aplaudindo também o professor Ayrton, que deu esse toque assim, se eu me conhecia, né? Quem é? Ele falou brincando sério e eu respondi para ele sério brincando. Porque, de fato, nós estamos buscando nos conhecer a cada dia. Por isso que todo dia a gente tem que aprender algo novo. Então nós temos aqui a necessidade de se conhecer. Disse que Chico Xavier foi procurado por uma senhora que tinha medo de tudo. Ela tinha medo de ficar em casa, tinha medo de ladrão, ela tinha medo até da própria sombra. Então, ela, ao mesmo tempo que tinha medo de ficar sozinha em casa, ela não podia sair de casa. Mas, sei lá, ela tomou coragem certo dia e foi procurar o Chico, que ela queria desabafar. Vou contar para o Chico, para esse homem santo, afinal de contas, tanto problema que eu tenho, tanto medo, medo disso, medo daquilo, e foi despejou o rosário de medos para o Chico. E ela, como ela era uma mulher educada, depois que ela falou durante uns 39 minutos, sem medo de botar para fora o seu rosário de medos, ela resolveu perguntar para o Chico: e você, Chico, você tem medo de nada, não? Aí o Chico, naquele jeito mineiro: ah, minha irmã, eu só tenho medo de uma coisa, eu só tenho medo de mim mesmo. Olha a sabedoria de Chico Xavier, medo de mim mesmo. Então o que é que a gente pode aprontar, o que nós já aprontamos, não é isso? E que continuamos aprontando. Com o Evangelho de Jesus a gente vai sendo tocado, a necessidade do autoconhecimento para a nossa educação, não é isso? Então o Chico é esse grande exemplo para nós. Para superar o medo, vencer a inibição, o nervosismo, é preciso estudar o assunto. Quem pode ler para nós, por favor? Estude o assunto. Tudo começa por aí. É necessário conhecer o assunto. O primeiro passo para quem deseja falar em público é saber o que vai dizer sobre o tema. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não há dúvida alguma, não é? Então, se alguém convida a gente para fazer uma palestra sobre um assunto que a gente não conhece, a gente vai dizer o que para ele? Lo siento mucho, pero yo preciso de más tiempo. Por quê? A gente não precisa dizer não, mas você vai precisar de mais tempo para se preparar. Às vezes a pessoa diz assim: eu posso ser convidado para qualquer tema no Espiritismo, eu falo sobre qualquer assunto. Ele vai falar sempre a mesma coisa sobre qualquer assunto. Então a gente precisa se vigiar, porque as palestras não precisam ser monótonas, cansativas e repetitivas, embora a gente sempre tenha uma história, tenha um ensinamento, uma referência que nós vamos repetir. Porque a palestra também é feita uma música que a gente pode ouvir muitas vezes. Newton Boechat chegou a fazer uma mesma palestra, salvo o melhor juízo, Prisão Sem Grades, mais de 300 vezes. Ele tinha uma memória impressionante. Ele lia o livro e doava o livro. Porque ao ler o livro ele já registrava o seu conteúdo. E ele fazia uma palestra, então, do início ao final a palestra estava memorizada, não é decorada, porque sempre tinha emoção, sempre tinha um valor. E era a mesma palestra com aquele tema. Ele fazia o roteiro e seguia e fazia a mesma palestra. Se você fosse ouvir, e uma vez eu ouvi um colega falando, conterrâneo dele, dizendo: quando ele ia falar, eu me levantava e saía, porque eu já sabia a palestra. Aí eu falei para ele: e você, seu infeliz? Eu só pensei, não falei, porque eu sou educado. Por um acaso colocou tudo em prática o que ele falou? Então, não precisamos ser também tão rigorosos a ponto de dizer, né, nós temos vários palestrantes aqui, candidatos a palestrantes também, ok? Melhorou? Obrigado. Às vezes nós repetimos. Hoje mesmo vou fazer à noite uma palestra sobre atitude, o que eu posso fazer por mim. Eu já fiz essa palestra 70 vezes. Nunca é a mesma no meu caso, porque eu não tenho a memória de Newton Boechat. Mas vou fazer para vocês à noite. E eu desafio quem não vai gostar. Não é por mim, é pelo assunto, pela necessidade que a gente tem de escutar sobre isso. E pelos autores que a gente vai citar. E pelos aplausos que vocês vão dar agora também. Então, ter bom senso. Eu me lembro uma vez que eu fui falar num estado, fiz uma palestra, daí 4 meses eu fui falar
no mesmo estado, só que em outra casa. E eu contei uma outra história que eu tinha contado anteriormente. Não estou me justificando porque não cabe. Eu tenho um companheiro até que ele faz o seguinte, ele faz o roteiro, tudo onde ele fala, coloca os assuntos para ele, quando for falar lá, não falar de novo aquelas coisas. Nossa, que gênio, excelente, não é? Mas eu deixo muito na espontaneidade. Então fui nesse estado de novo, e aí contei uma outra história que eu tinha contado. Quando acabou a palestra, a dirigente, muito minha amiga, tinha essa liberdade, ela falou, olha, Campetti, tudo bem, você foi bem, tá lá, tá ok, mas você, olha, isso aqui, você repetiu da palestra anterior que você fez aqui há 4 meses, na casa tal. Eu falei, nossa, que maravilha, você tem uma memória excelente, eu nem me lembrava disso e tal. Aí eu entrei assim naquele estado de depressão. Eu falei, meu Deus do céu, estou deprimido, será? O que eu vou fazer? Eu vou parar de falar. E aí eu fui então levado ao aeroporto de madrugada, que o voo era de madrugada, é um estado bem distante. E aí eu falei pro rapaz, eu preciso desabafar. O palestrante tem que desabafar, sabia? Que o palestrante é solo. Tem um colega que foi entrevistado aí, ele coloca no livro, no Como Falar em Público, ele cita, e a gente pegou esse trecho dele, o mérito é dele, Samuel Magalhães é o nome. Ele diz assim, o palestrante, ele se prepara sozinho. O que ele está querendo dizer com isso? Nós estamos com assistência espiritual, quando vão fazer a preparação, mas nós estamos conosco. E a gente faz a palestra, está com o público. Depois, quando acaba a palestra, nós estamos de novo. Solos. Quem viaja para ir para lá, para cá, sabe o que eu estou falando. Isso faz parte. Quem fala numa casa, noutra e tal, também sabe o que eu estou falando. Isso faz parte da vida, porque a gente precisa desses momentos de recolhimento para entender tudo que nós estamos falando. E às vezes uma história que a gente repete, nós estamos repetindo para nós mesmos. Esse amigo assim que foi me levar no aeroporto, eu falei para ele, eu preciso desabafar, o orador tem que desabafar. Contei para ele, e aí ele falou, quando você fala sobre o Evangelho de Jesus, quando você fala sobre o Espiritismo, você fala com o quê? Eu falei, meu Deus, com o que eu falo mesmo? Eu falo com a minha boca, né? Você está falando assim com a boca. Quem falou? Com o coração. Você fala com o coração. Então, meus irmãos, a palestra tem que ter sentimento. Ela não pode ser vazia de emoção, de sentimento. Ela tem que preencher. Ela tem que acolher. Ela tem que amar. Porque semeia o amor. Uma vez eu vi uma avaliação das palestras num seminário de um médium vidente. Era dentro de uma casa espírita. Não tem nenhum problema eu citar, porque é uma casa muito, digamos assim... não é uma questão de avaliação, ela está condizente com o que diz a doutrina espírita, que é o Grupo Espírita André Luiz do Rio de Janeiro. E ele dizia que, como ele tinha uma vidência, quando ele via o palestrante falava com a alma, é como se a aura estivesse toda colorida. E quando ele só falava com conhecimento, mas sem vibrar, sem o sentimento acompanhar, ele estava obscuro. Interessante. Quando a gente for ouvir aqui o depoimento de algumas pessoas, palestrantes, que também foram entrevistados no livro Como Falar em Público, a gente vai projetar alguns aqui para ver. E isso que a Leila falou exatamente tem um ponto nesse sentido. Então, tudo começa por aí, é preciso estudar, é preciso conhecer. Para conhecer, nós precisamos ler. Para ler, nós não podemos nos dissociar da base. A obra básica da doutrina espírita é indispensável. Então, estudar Allan Kardec. Há pessoas que acham que Allan Kardec está superado. O que precisa ser superada é a ignorância de quem fala isso. Com todo o respeito. Porque Allan Kardec continua atualíssimo, porque a verdade é atemporal. Não é assim, Márcio? É assim, Cristina? Exatamente, é atemporal.
Então, Kardec estabeleceu as bases reveladas pelos espíritos superiores, ele foi um intermediário, codificador, organizador, através de diversos médiums. Então, precisamos estudar Kardec. A maior necessidade que a gente tem no momento é de estudo, reflexão e bom senso. Discernimento. As pessoas estão fazendo verdadeiras barbáries por desconhecerem a obra de Kardec. Sobretudo na parte mediúnica, sobretudo em alguns assuntos que trazem espécies de novidades. Tem gente querendo reescrever livros básicos, livros complementares, estão querendo reescrever Emmanuel. Querem trazer um texto, porque acham que foi para uma época, a época mudou, você tem que mudar o texto. Palestrantes que se colocam diante do púlpito do público, na tribuna, trazendo ideias pessoais, personalistas, importando ideias de outras crenças, de outras práticas que não espíritas, para a casa espírita. Ignorância. Não conhece a obra básica do espiritismo, porque não é só ler, é estudar. Precisa ser estudado o tempo todo. Toda vez que a gente lê Allan Kardec, parece que a gente descobre algo novo, porque nós estamos amadurecendo. Uma leitura que eu já li toda a obra, leia agora de novo. Leia estudando, leia refletindo. É impressionante. Allan Kardec, pelo Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, nos dá o mecanismo de como operacionalizar as duas maiores virtudes do Evangelho de Jesus. Eu não vou dar spoiler aqui dizendo qual é a resposta. Depois nós vamos buscar. Capítulo 6, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Num parágrafo, o Espírito da Verdade dá essa resposta. Como operacionalizar no cotidiano da nossa existência as duas maiores virtudes do Evangelho. As duas maiores virtudes estão citadas aqui, no nome desta casa centenária. Isso. Caridade e humildade. A caridade é o amor em ação. Como colocar na nossa agenda diária a caridade? Como colocar na nossa vida do dia a dia a humildade? O Espírito da Verdade dá a resposta. Mas essa resposta eu não vou dar para vocês, não. Veja, são coisas que a gente fica querendo às vezes trazer novidade. Modismos que vão passar. Está cheio de gente aí querendo reexplicar a Gênese, dizendo que não é verdadeira, que há erros. Estão descobrindo cartas de Kardec que vão revelar, vai ser publicado num livro agora. Coisas que às vezes vão levar a gente a desconcentrar do que é a essência. A essência do Espiritismo é a nossa transformação moral. É a nossa reforma íntima. É importante estudar, claro, para discernir. Para a gente saber o que está falando. O que eu estou falando não é o que eu penso, é o que o Espiritismo como doutrina nos ensina. E eu, enquanto palestrante, não sou professor, não sou mestre, não sou doutor. Eu sou um aprendiz que compartilho com aqueles que me ouvem a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. É assim que nós precisamos nos colocar. Não vamos dar sermão, não vamos apontar o dedo em risco para os outros, porque quando a gente aponta o dedo em risco, o que acontece? Você aponta um dedo para lá, não é assim? 3 vêm para você, porque significa que você está precisando muito mais do que você está falando para os outros, e um para cima pedindo perdão a Deus pela tolice que você está fazendo. Quantos sermões a gente já não deu igreja fora, não é? A gente identifica os companheiros assim, né? As companheiras, né? Já passamos por isso. No Espiritismo não cabe isso, que a gente fala primeiro para nós mesmos. Então temos mais a humildade, temos a caridade para com os outros. Como colocar exatamente isso em prática, está lá no item 8 do capítulo 6, ok? Então estudar é necessário, eu preciso conhecer. Se eu não souber o que eu vou falar, melhor eu ficar calado, não falo nada.
Eu não vou falar o que eu acho, vou falar qual é o conceito da doutrina espírita. Quantas vezes a gente fica aí discutindo, não leva a lugar nenhum. Tantos grupos de estudo, como o nosso colega falou, eu pertenço ao grupo de estudo. É ótimo, né? Como é gostoso o grupo de estudo. Cadê o nosso amigo que eu não estou identificando ali? Está por aí, né? Desmaterializou ou não, né? Mas é muito legal, porque a gente estudar é bom, a gente vai conversar, vai esclarecer com essa finalidade. É uma construção coletiva, a gente vai aprendendo junto, interpretando a mensagem do Evangelho. O Espiritismo é muito lúcido para nós. E Kardec nos legou essa questão da fé raciocinada, que facilita muito. Então é importante conhecer, eu preciso conhecer. Se eu não souber o que eu vou falar, não fala nada. Tá certo? Então eu vou me preparar, vou estudar. Começando pelas obras básicas. Obras de referência. Na livraria tem uns 2 ou 3 exemplares do que é do Espiritismo de A a Z e do A Vida no Mundo Espiritual. Estudo da obra de André Luiz. Quando der intervalo aqui vai acabar na hora, mas é os que tem. E depois a pessoa anota para encomendar os outros. Tá? É importante a gente ter um livro de referência. O que é isso? Um dicionário, um glossário, um repertório. Não é isso? Para eu aprender, para eu conhecer ali. A base de pesquisa está ali. Saber o significado da palavra, onde é que está tal conteúdo. Eu vou buscando, vou me enriquecendo. Além de eu saber o que eu vou falar, conhecer o assunto, é preciso planejar. Quem pode ler? Além de saber o que vai dizer, é indispensável saber como será dito. Os especialistas advertem: mais difícil que planejar é executar o planejado. Isso, é o pai da administração moderna, chamado... vejam que quando o microfone está funcionando, eu estou à distância, ele está funcionando bem, tá? Isso aqui é a distância boa, né? Vocês estão me vendo aqui naturalmente. Então, o pai da administração moderna, chamado Peter Drucker. Quem é da área de gestão, de administração, sabe. Então, Peter Drucker, ele quem disse isso. Porque você pode ter um planejamento lindo, maravilhoso em gaveta, não adianta nada. Eu planejo a minha palestra e não coloco o planejamento em execução. Então, executar é mais difícil que planejar. Ou tão importante quanto. Então, a gente vê ali, ó, além do que vai ser dito, ou seja, eu estudei, eu sei o que eu vou dizer, eu tenho que atentar para o como eu vou dizer. O como faz muita diferença. Eu diria que assim, pelos estudos que se tem, o como, ele até sobreleva o conteúdo. Por incrível que pareça. Nós vamos ver no outro conjunto de slides uma pesquisa que foi feita que retrata bem isso. Não é que o que você vai falar não é importante, isso é indiscutível. Nós estamos falando de doutrina espírita, o conteúdo é fundamental. A maneira pela qual eu vou falar. A Márcia, junto com o pessoal da organização, fez uma pergunta aqui numa entrevista para a Federação Espírita Catarinense, muito interessante no programa, sobre assim, na atualidade, será que hoje a gente tem os chamados TEDs, né, que são aquelas palestras de 15 minutos e tudo, né, você tem aí, hoje as palestras, né, não estão meio fora de moda, as palestras na Casa Espírita. A palestra como está estruturada, no sentido de ter 45 minutos, 1 hora, com aquela preparação de 15 minutos ou 10, ela não está assim, errada. Pelo contrário, é uma estrutura interessantíssima. O que nós precisamos fazer é utilizar bem esse tempo de 45 minutos, 1 hora, para fazer palestras agradáveis. Palestras que despertem o interesse em quem vai estar escutando. Não precisa ter palestra chata. Aliás, não existem palestras chatas. Existem palestrantes. Então a gente tem que se trabalhar. Não é isso? Tem um momento... Tem um momento do desenvolvimento, por exemplo, né? A gente vai ver as etapas da palestra, como é que faz a palestra, quais são as sequências e tudo mais. A senhoria que já chegou, ela é de uma sabedoria tremenda. Ela fez 3, 4 perguntas logo para mim ali, já encerrou o seminário, né? Aliás, o que a gente está fazendo aqui? É um seminário ou um workshop? Às vezes eu fico na dúvida, né? Os dois? O que é workshop mesmo? Workshop é uma palavra inglesa, né? Workshop. Work significa trabalho, shop, mulher, né? Pode dar o troco depois. Né? Workshop seria oficina de trabalho, né? Nós estamos aqui em atividade, por isso que é interativa, é uma coisa mais conversada, dialogada, é importante, porque vocês estão participando também. Mas na palestra, o ouvinte,
que é o elemento ativo da comunicação, a gente vai explorar esse conteúdo mais detidamente, ele participa. Assim como você está participando, como a senhora está participando, como a senhora também, como vocês estão participando. Nós participamos com os olhos. A comunicação começa nos olhos, no olhar. A senhora está séria? Importante essa interação. Mas a pessoa não vai estar toda hora levantando e falando, porque a palestra, né, não é essa interação toda como a gente faz no workshop, no seminário, numa aula, no encontro assim, num bate-papo, não é? Mas você pode eventualmente fazer uma pergunta e tomar cuidado para que o indivíduo não vai responder e fazer a palestra no seu lugar, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas você vai levar o indivíduo à reflexão, vai levar à emoção, não é? Está participando ativamente. Quem é o elemento ativo é quem escuta, não é quem fala, não. Essa é uma das novidades aqui que a gente apresenta, que não é novidade coisa nenhuma, mas é que geralmente a gente não sabe disso. A gente acha que o ativo é quem está falando. Não. O elemento ativo na comunicação é aquele que escuta. Sabe por quê? O primeiro a escutar o que se fala é o falante. Então o elemento ativo é quem escuta. Ok? Então nós temos aqui planejar a palestra, faça um roteiro, organize-se, tá? Tem o tempo certinho para cada coisa, nós vamos ver depois, para começar, para desenvolver, para concluir, o que fazer em cada uma dessas etapas. Tem que ter um planejamento. Sabe qual o melhor? Quando não é planejado, a gente fala do que mesmo? De improviso. Sabe qual é o melhor improviso, segundo Mark Twain? É aquele que leva 3 semanas para ficar pronto. E a gente não tem aquele pessoal doido para falar, os políticos, né? Geralmente não é o caso, mas enfim. Você tá, por quê? Já tem o quê? Tem na carta da manga sempre alguma coisa. Hoje, por exemplo, se vocês pedirem, né, para a nossa colega falar sobre um tema, ela como psicóloga vai estudar muito bem esse tema, porque eu já conheço o perfil, não é? É impressionante. Estuda e a gente fica embevecido ao ouvir. Não é verdade, é testemunha aqui ocular, né? É isso. Estuda, planeja direitinho, não é? Faz de um jeito que nos envolve, nos encanta, isso é importante. Não é? Agora, você pega uma pessoa mais experiente, como é o caso de outros que estão aqui, como pode ser o nosso caso, precisa falar sobre um assunto. Dá para falar 1 hora sobre aquele assunto agora. Por quê? Será que é improviso? Nós entrevistamos o Divaldo Pereira Franco, no livro Como Falar em Público Sem Desencanar de Medo. Perguntei 15 coisas para ele. Uma delas é se você fala de improviso. Ele falou, sempre falo de improviso. Nunca tive oportunidade de fazer um curso de oratória. Eu segurei o material durante 2 anos, porque eu não tinha entendido a resposta. De tudo que eu tinha estudado, era sempre assim, não falar de improviso. E aí fui então entrevistando outras pessoas. Entrevistei mais 15 palestrantes, Brasil afora. E eu falei para o Divaldo, se autorizava, a gente ia publicar e pedi autorização para cada um, publicamos no livro, né? Só o Alberto Almeida disse que, não é que fale de improviso, mas de vez em quando fala de imprevisto. Não é? Aquela coisa assim, não, imprevisto. E aí eu fui aprender o que o Divaldo tinha falado. Depois de 2 anos fui entender. Porque na verdade o Divaldo está pronto. Você passa um tema para ele, ele vai falar. Porque ele já conhece, já estudou e continua estudando. Sabe do que está acontecendo na atualidade. Não é porque só os espíritos informam, não. Tem muito do médium esforçado. E é uma coisa impressionante. Então acontece isso. Aí você vai se preparar, vai planejar. Você vai fazendo as palestras e tudo. Quando você tem um tema, você junta uma coisa, junta outra aqui. Você já sabe o esquema de como fazer, consegue fazer. Então não é bem um improviso, não é? É uma coisa mais assim, rápida. E eu me recordo do meu irmão, que está entrevistado no livro também, o Carlos Campetti. Ele disse o seguinte, uma vez estava preparando uma palestra para o exterior. Era um congresso em Cuba. E ele estava preparando tanta palestra, e ele fala em espanhol e tudo, preparando. Não acabava de preparar nunca a palestra. Aí chegou um momento que o guia espiritual dele disse assim, meu irmão, pare um pouquinho.
E se você continuar assim, você vai me atrapalhar. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer com isso? Que a gente faz a preparação, planejamento, faz ali o roteiro, tá beleza, agora vamos fazer a palestra. Vamos dar espaço, inclusive, para a inspiração. Não é fazer a palestra mediunizado. E não cabe palestra mediunizada nas casas espíritas. Meus irmãos, agora eu vou fazer a palestra. Só um momentinho, por favor. Não precisa disso. Evidentemente, nós temos a inspiração. E a inspiração vem natural. E as pessoas que são médios ou têm a sensibilidade, depois dizem, aquele momento que você estava falando não foi você. E de fato não era. A gente percebe que tem a sensibilidade também. E as pessoas reconhecem. Fazer palestra mediunizada, eu só vi um caso, que a gente abre aí a sessão para qualquer uma dessas daí, porque é um missionário que tem a sua missão cumprida. E também cumprida. A gente fala com satisfação. Se há uma pessoa que a gente pode elogiar de público e dizer como missionário entre nós, encarnado, é Edivaldo Pereira Franco. E ele estava fazendo a palestra de encerramento no 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, dia 18 de abril de 2010, centenário de nascimento de Chico Xavier. Ele começa a fazer a palestra, não dá nem 5, 10 minutos, ele já estava envolvido. Aí quem faz a palestra é Bezerra de Menezes, para dizer uma revelação impressionante de que nós estávamos vivendo naqueles momentos o período de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. 18 de abril de 2010. É simbólico? É simbólico. Mas, meus irmãos, por esta revelação, nós já estamos no mundo de regeneração. É claro que nós temos aí muitas coisas no mundo de expiação e provas, o império do mal, essas coisas todas, mas a travessia já está acontecendo. Por isso que a necessidade de ter esperança. E o momento da transição não é de calmaria, é de conflito. Não é de paz, é de divisão. Não é de acomodação, é de dinamismo. Então é natural que haja tudo isso, como nós estamos vendo. A gente só não pode perder a cabeça, não podemos nos precipitar. Tudo bem? Por isso que a palestra sempre deve encerrar, sempre culminar com esperança, com algo salutar, positivo, otimista, fazendo com que as pessoas se sintam envolvidas e tenham a vontade de fazer o melhor, despertar a sua potencialidade. Por isso que é importante a gente ter um bom planejamento e colocar esse planejamento em execução, mas deixar também o campo para a inspiração dos amigos superiores. Nós nunca estaremos sozinhos, a não ser naquele momento que é nosso, que antecede e que segue a palestra. Não vamos estar sem os nossos amigos espirituais, mas estaremos num momento muito nosso, porque isso faz parte do processo. Praticar além do necessário. Quem pode ler? A única maneira de aprender a falar é falando. Não há outra saída. E o jeito de esperar o momento de falar em público é falando em público. Também não existe milagre que possa resolver o problema de outra forma, a não ser praticando. Que gostoso, né, ouvir essa voz. E ela toda quietinha ali. E aí? Como é que a gente aprende a andar? Como é que a gente aprende a nadar? Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo. Muito bem. Como é que a gente aprende a falar em público? Falando em público. É a maneira, praticar. Praticar o que é necessário. Aí no livro Como Falar em Público, nós colocamos aquela escala de Likert, sabe? Que lá começa, né? Às vezes tem o péssimo, né? o regular, o bom. Aí vai né? o muito bom, o ótimo, a depender, né? Tem o excelente e tal. E
Uma vez eu cheguei, estava entrando na FEB, e a pessoa que nos atendeu, o porteiro, ele disse assim, abriu a boca, botou seus 48 dentes para fora, disse, doutor, como é que o senhor vai? E eu estava com tanta coisa para fazer, tanto problema, uma correria danada, era só o primeiro turno do dia, depois tinha um segundo, tinha um terceiro, enfim. E aí, enfim, eu resolvi, rapaz, aí eu fiquei falando com ele uns 2, 3, 4 minutos, imagina se não tivesse tempo, né? E aí, como eu sou educado, me lembrei da história do Chico, daquela senhora, falei, tem que perguntar para o indivíduo como é que ele está, né? E eu falei, e você, como é que você está, Emílio? Aí eu falei, doutor, eu vou muito excelente. Eu perdi uma excelente oportunidade de ter me calado, né? Mas daí eu coloquei isso no livro também, mostrei para ele, toma, esse exemplar é seu porque você merece, né? E está lá a história. Quer dizer, nós precisamos praticar além do necessário, que é o seguinte, vamos fazer os exercícios necessários, vamos fazer os treinamentos, vamos preparar, vamos estudar, fazer o roteiro, vamos treinar diante do espelho, né? Conforme a leitura que a Ismênia fez aqui para nós nos ensina. Então a gente vai fazendo os exercícios todos, colocamos uma pessoa de confiança do lado, coloca o papagaio, o gato, enfim, o que você tiver, né? Deixa ouvindo ali tudo, né? Então, tem umas cenas de filme, né, com os animaizinhos, o cachorrinho bota a mão assim, né? A patinha não aguenta mais, né? Mas são os exercícios que a gente vai fazendo. Praticar além do necessário. Veja que a imagem lá começa no dia e vai até a noite, né? Sem nos excedermos, sem consumirmos demasiadamente as nossas energias. Porque foi isso que eu aprendi com esse meu amigo. Então, quem é perfeccionista aqui? Perfeccionista. Os outros se identificam, mas a maioria, né? Ó. O que o perfeccionista faz? Ele sempre quer ver o melhor, sempre o melhor, nunca está bom. Ainda mais quando é com o outro, né? Se ele é perfeccionista, ainda mais, ó, que se você fazer, não, traga aqui para mim. Centraliza, não solta, não consegue desenvolver, nunca está contento, e aí é aquele ditado, o ótimo é inimigo do bom. Então, se está bom, meus amigos, já é o suficiente bom, coloque à disposição. Olha, eu vou começar, não, se eu já começar sendo bom, está muito bom, é excelente. Né? Aí eu vou, no próximo etapa, eu vou ficando muito bom, depois eu vou ficar ótimo, depois eu vou ficar excelente. E além do excelente, eu posso ficar muito excelente. É a escala lá do Likert estendida pelo companheiro lá, porteiro da nossa casa de Ismael. Uma regrinha, né? Não consigo ficar para nenhuma, sociedade é regra. Diz assim, ó, mais vale feito do que perfeito. Exatamente. Ótimo. O que é o ideal? O ideal que a gente fala. O ideal é algo que nós estamos buscando. Quando você atinge o ideal, ele deixa de ser ideal, passa a ser real. Por isso nós temos ideais na vida e vamos conquistando pelos objetivos definidos. Aí você segue para outros ideais. Mas se você só ficar idealizando, você não consegue fazer. Então é preciso fazer. Se está bom, faça. Depois consegue muito bom, ótimo. Faz o ótimo, ótimo. Vai fazer o excelente. E se está excelente, você pode continuar. Mas o que é essa excelência? Não é a projeção pessoal. Não é o estrelismo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho no Nordeste e tinha feito a palestra num dia, tinha outro dia inteiro livro, ia fazer o trabalho só de noite de novo, ou no outro dia ainda. Eu falei, nossa, hoje não tem mais condições assim, de passar um dia inteiro, né? Quando você é convidado, você trabalha, faz todo o trabalho, meu amigo, deu cumprimento a todo mundo, agradeço, família espiritual, vamos seguir. Né? Porque às vezes você não tem aquela satisfação de ficar mais tempo, né? Devido aos compromissos, espírito endividado, essas coisas. Né? Bom, aí eu fui, mas naquela época eu fiquei, aí um companheiro fez o trabalho de manhã, de tarde, e fez a palestra à noite. Eu tinha feito uma palestra no dia anterior, ia fazer um seminário daí, então, passado aquele dia, no dia seguinte. Quando chegou a noitinha depois da palestra, essa pessoa era muito carismática e tudo, era abraçado, queriam tirar foto, aquelas coisas todas, faz parte, isso faz parte, não tem nenhum problema. Né? A gente abraça, tira foto, beija, autografa, ótimo, isso aí faz parte do contexto, a gente sente a maior satisfação. Não por aparecer, não por orgulho. E aí então a pessoa viu um senhor que estava lá cuidando, ele viu que o rapaz estava sendo todo abraçado, o pessoal tirando foto, e eu acompanhando discretamente assim de lado. Ele olhou para mim e me disse, meu irmão, hoje a estrela é outra, não é? Meus irmãos, ele poderia ter ficado calado. Eu fui, dei um abraço nele e disse, meu amigo,
O palestrante é o primeiro indivíduo que precisa da luz que ele está tentando semear para os ouvintes. Então, cuidado. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de prática, de exercício, principalmente para a nossa humildade. Para a nossa humildade. Não é? Não estamos querendo escolher público. Nós estamos querendo, onde não tem tantas pessoas, você não vai e fala. A depender do local, você não vai. Não faça exigências. O palestrante não pode ficar fazendo exigências. Agora, nós temos que ter bom senso. Eu já tive, por exemplo, companheiros que chegaram em mim, olha, foi convidado fulano de tal, mas o fulano de tal pediu para ficar em tal local porque é mais perto, o que você acha? Eu falei, fulano de tal é tal, tal, tal? É. E o que você fez? Eu atendi, mas fiquei meio constrangido. Eu falei, você tem duas alternativas, você convida e faça o que a pessoa pediu, ou você não convida mais. Porque essa pessoa, especialmente, ela tem necessidades, e ela precisa ficar onde ela pediu para ficar. É simples assim. Porque a gente também tem que ter o bom senso. Às vezes você convida uma pessoa por uma razão e tal, mas a pessoa já pode ter um pouco mais de idade, a pessoa pode já ter deficiência de locomoção. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou me fazendo claro? Agora, você pega um rapaz assim, como no meu caso, um jovem um pouquinho mais tempo só, começa a fazer qualquer tipo de exigência, pode esquecer. Não convide nunca mais mesmo, porque não merece. Nós não temos que fazer exigência. Né? Eu estava até falando com a Márcia, né? Falei, amanhã eu vou chegar 9h10 em casa. Graças a Deus, né? 21h10. Porque eu vou indireto. Qual é o problema? Tem condições de voar. Olha que excelente. Não é? Às vezes a pessoa que está nos aguardando, ou familiar, assim, sente um pouco mais. Isso a gente pode ajustar, faz parte. Mas não é impedimento. Não pode ser uma condição. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está começando, ela começa a ser chamada para lá e para cá. O palestrante vai acontecer. E o público quer criar o quê? Gurus. É muito natural que o público queira se espelhar numa pessoa. Tenha a pessoa como uma referência. Isso faz parte do processo. Agora a gente não pode endeusar. Principalmente nós que somos trabalhadores. Teve uma vez, por exemplo, que a pessoa disse assim, olha, o espiritismo era um. Depois do fulano de tal é outro. Eu fiquei olhando para ela assim, caramba, que fulano de tal é esse? Fulano estava falando para Deus e o mundo, assim, uma pessoa com projeção nacional, internacional. Aí você vai ler o currículo primeiro, não vai ler currículo. O companheiro é um irmão. Eu fui falar uma vez numa casa espírita no Rio de Janeiro, a pessoa disse assim, eu não sei quantas palestras o Campetti fez, quantos atendimentos fraternos ele realizou, quantos passes ele deu. Aqui para nós, ele é um amigo. Um amigo irmão. E como amigo irmão, eu o recebo. É natural a gente identificar, o indivíduo tem um cargo tal, por uma identificação que às vezes o público pede. Até para saber quem é, porque senão fica aquela coisa assim. Mas nós não podemos supervalorizar isso. Como às vezes você tem uma leitura de um currículo, tal. O que o espiritismo tem a ver com isso? O cara é pós-doutor, é doutor, não sei o quê, de renome internacional. Vai cuidar do renome internacional noutra coisa, não no púlpito espírita. Não no ambiente da casa espírita. É esse bom senso que a gente precisa ter e se manter firme. Porque daqui a pouco você começa a fazer um monte de exigências, o indivíduo daqui a pouco está cobrando para fazer o trabalho. Desviando completamente de todo o propósito que o Evangelho de Jesus coloca e que o Espiritismo nos ensina. Então, muito cuidado. Praticar, então, além do necessário, aprimorar o quanto possível com essa questão de que todos nós sempre podemos melhorar em alguma coisa. Nunca nos sentimos completamente prontos no que se refere à competência para a realização das tarefas sob nossa responsabilidade. É uma verdade. Nem sempre a gente se sente pronto. Mas o próprio Guion Ribeiro ensinou. O evangelizador e outros tarefeiros nunca estão prontos, acabados. Eles vão se aprontando à medida que trabalham, que fazem a obra. É assim que a gente segue, ok? Estilo próprio e naturalidade. Só vou pedir para encerrar aqui que a gente vai, mas só 5 minutinhos. Vocês concordam? Deu o nosso horário de lanche, mas só 5 minutinhos que eu quero passar isso aqui. É muito importante, cada palestrante tem o seu estilo, tem o seu jeito.
E uma das maiores dificuldades da gente estar à frente para fazer uma palestra é a gente querer ser quem nós não somos. Seja você mesmo, com o seu próprio estilo. Meu papaizinho, nos seus 88 anos, ainda assistindo as palestras, dando passe, trabalhando na campanha do Quilos, Alto de Souza, aquela lindeza toda, meu papaizinho querido, ele dizia o seguinte: meu filho, o espiritismo é uma coisa maravilhosa. Cada palestrante que eu ouço, olha só, cada um tem o seu jeito, e todos, assim, ele falava do jeitinho dele, o papai nunca foi na escola, falava, e cada um ensina do seu jeito, da sua maneira. E eu aprendo com todo mundo. Agora, quando ele tinha alguma coisa para chamar a atenção, ele chamava. E eu quero falar aqui de público, que a última palestra, a penúltima palestra que ele foi me acompanhando, que eu levava tudo, ele me acompanhava, eu acompanhava ele, enfim, ele me chamou a atenção quanto a uma coisa que uma colega que falou, como é importante quando nós estamos falando, e a gente vai fazer esse exercício, de projeção vocal. Você não pode deixar as palavras no final morrer. As palavras que a gente está falando no final não podem ficar acabando assim. A gente tem que entender tudo o que nós falamos, mesmo que está lá no finalzinho. Porque às vezes o orador ele começa a falar para ele mesmo, sim, vai falar para você mesmo, mas os outros têm que ouvir, não é? Então meu papaizinho me chamava a atenção, falou: meu filho, você está indo até bem, sabe? Tem muita coisa para melhorar ainda, mas nesse ponto aqui, não é? Você não pode no final, e olha que isso é a gente, nós estamos aí o tempo todo lidando com isso, né? E é impressionante. Então, realmente, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, a sua maneira de ser. Ninguém deve imitar ninguém. Nós podemos até nos espelhar num orador, num estilo, mas nunca imitar. Tá certo? Porque quando a gente imita, nós perdemos a nossa naturalidade. E aí não fica espontâneo. Não fica legal. Tá certo? Autenticidade e coerência. Autenticidade é o que é autêntico. Muito bem. O que é autêntico mesmo? Verdadeiro, muito bem. Isso se chama tautologia na filosofia, né? Você define uma coisa por ela mesma e fica dando volta. Né? Você se lembra daquele personagem que era do Chico Anísio, que o indivíduo falava. Se explique, por favor, ministro. Aí ele dava uma explicação, ninguém entendia nada, né? Ainda bem que não tem nada a ver com a realidade atual, né? Então, autenticidade é ser verdadeiro e coerente. Coerência tem a ver com bom senso, você aliar a teoria à prática. Então, a coerência tem a ver com esse negócio. Eu falo, mas eu vivo, porque senão eu sou incoerente. Richard Simonetti, entrevistado, ele diz que mais vale, pegando o ditado popular, os exemplos que arrastam do que as palavras que convencem. As palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Eles é que convertem, ok? Então, realmente, ter esse cuidado. Quem pode ler bem alto para nós, por favor? O orador não é um ser humano perfeito. Verdade. Mas tem a obrigação de se esforçar constantemente para tentar colocar em prática os ensinamentos estudados e compartilhados com os ouvintes nas palestras espíritas. É preciso reconhecer que o palestrante diante da tribuna é um referencial para os ouvintes e o exemplo é a chancela da teoria. Confere? Isso que a gente já falou. É muito importante a gente considerar. Nós somos referência aqui e temos que dar o exemplo do esforço. Eu me lembro num curso assim de oratório de 9 semanas e meia foi o curso. Todo domingo, durante 9 semanas e meia. Deu para entender? Parece coisa de amor, né? Mas o curso foi assim. 9 semanas e meia. E aí tinha um colega que sempre dizia, quando chegava nessa parte, mas cabe um alerta. Não significa porque a gente ainda não vive a mensagem que a gente não deve falar. Eu não dou conta, eu não sou espírita ainda. Você é espírita, sim. Kardec classificou a gente como espírita imperfeito. Ou tem algum espírita perfeito aqui? Se tiver, a gente precisa reconhecer agora, né? Então nós somos imperfeitos, mas somos espíritas. Então aqui a questão, vamos nos esforçar. Vamos buscar fazer o melhor ao nosso alcance, ok? E ainda na autenticidade. Não adianta falar bonito se as nossas ações ainda são feias.
O ideal é que o comportamento em público possa refletir exatamente o nosso comportamento íntimo. E aqui, já encerrando essa parte praticamente, eu fiz uma conversa com o Divaldo uma vez, foi lá naquele congresso, um momento com jovens, 250 jovens de Goiânia, e depois virou até um DVD sobre essa parte, né, de conversa com os jovens, faziam as perguntas, Divaldo respondia. Eu estava à mesa, pegando as perguntas, fazendo a leitura, a última pergunta eu fiz. Eu perguntei para o Divaldo, como é que você conseguiu chegar nesse ponto, já de tanto equilíbrio, né, de ter um domínio sobre si mesmo? Aí ele falou, meu filho, me esforçando por fazer em público o que eu faço reservadamente. E o que eu faço reservadamente, fazer em público. Quando ele falou isso, eu quase caí para trás, né? E o que ele está querendo dizer? Autenticidade e coerência. Ou seja, não tem muito problema o que eu faço em público, porque eu estou me mostrando. Agora, o que eu faço na intimidade? Será que eu vou publicar? Eu sou autêntico, o que ela faz na intimidade, se publicar, não tem nenhum problema. A gente aprende assim, nem tudo que a gente pensa a gente fala, e nem tudo que a gente fala a gente faz. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Imagina se eu vou falar tudo que eu penso. Nesse momento, se vocês forem falar tudo que pensam, ia falar só coisa boa, não ia? Então tá bem. Né? E às vezes, né? E sendo sincero, mas com amor, né? E aí a gente pega o quê? Se eu fosse fazer tudo que eu falo, às vezes eu estou nervoso, falo ali uma coisa que eu não deveria, né? Uma palavrinha no aumentativo, por exemplo, que nós espíritas educados não falamos, né? Mas sei lá, às vezes você fala uma coisa ali impensada, você acha que você vai colocar aquilo em prática? Então a gente dosa, nos educando nesse sentido. Até vai chegar um momento disso aí, como o Divaldo, né? Chegou. A gente ainda vai chegar lá. Não tem problema. O que eu penso eu posso falar, o que eu falar eu posso fazer. O que eu faço na intimidade posso fazer em público e vice-versa. Não tem problema, porque eu tenho esse domínio aí. Mas não é de qualquer um. Então, finalizando, quem pode ler? A caminhada da renovação interior ainda pode ser longa, mas temos de iniciar com os primeiros passos, convictos de que não nos faltarão apoio e estímulo para agir no bem. Então, vamos ter aí o nosso tempo de lanche. A organização da casa está nos dando quanto? 20 minutos.